Então, gente, bom dia, parabéns a todos que estão presentes, né? O assunto plano inclinado, certo? Plano inclinado. Semana passada, na aula anterior, a gente já tinha iniciado essa aula, já dissemos que é uma das últimas aplicações. O assunto que estamos trabalhando durante todo esse terceiro bimestre são aplicações das leis de Newton. Dissemos que, ao todo, vão ser 13 aplicações, mas, na verdade, são 9, porque a nona aplicação ela subdivide em 4 partes. Então, essa daqui é a 8ª aplicação, a aplicação chamada plano inclinado. Só existem 2 aplicações que não são tipos de forças, que, na verdade, são situações, são dispositivos, equipamentos. Quais são essas 2 situações? Esses 2 equipamentos, esses 2 dispositivos. Foi o sétimo caso, que foi polias ou roldanas, e agora o 8º caso, que é plano inclinado. Finalizando o plano inclinado, vamos para a última aplicação, a 9ª, chamada força centrípeta. Então, gente, vamos lá. Na semana passada, a gente só apresentou para vocês o que seria um plano inclinado. Professor, o plano inclinado é lá no parquinho, lá na praça, no parque de diversões, tem lá o escorregador. Então, a criança sobe lá no escorregador e vai escorregar. Pode ser uma criança aqui, um bloco, um tijolo, uma caixinha, o que seja, o objeto que seja. Falamos também na aula anterior, perguntando o seguinte, gente, o bloco nessa situação, ele vai tender a acontecer o quê? Alguns disseram, vai escorregar, ele vai escorregar. Então, ele só vai escorregar se não tiver atrito. Professor, se tiver atrito, porque a tendência é descer de ladeira abaixo. Professor, isso é como se fosse uma ladeira, uma rampa, um plano inclinado. Então, a tendência sempre é ele escorregar. Quanto mais eu inclinar esse ângulo, mais a tendência é de facilitar esse movimento, ele escorregando. Então, ele só vai dificultar esse movimento dele escorregar se tiver um atrito. Professor, se não tiver atrito, então ele vai escorregar. Então, gente, na semana passada a gente falou o seguinte. Primeira coisa, caiu lá no Enem, no vestibular, você vai fazer lá a sua prova. A primeira coisa que você identificou foi, então, é o plano inclinado. Então, o primeiro passo é desenhar os eixos, os 2 eixos, o plano cartesiano, os 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Professor, o eixo X sempre vai ser horizontal ao plano. Veja aqui, bem horizontal, bem paralelo, junto com o plano inclinado. Já o eixo Y, ele vai ser perpendicular ao plano inclinado. Então, gente, não tem o que fazer. A primeira coisa, identificar o que é um plano inclinado, uma rampinha, uma ladeira. A primeira coisa é desenhar o plano cartesiano. Os eixos, os 2 eixos, X e Y. Acabou-se. Professor, depois disso, o próximo passo é o quê? Eu vou analisar as forças que tem aí. Analisando aquela lista, aquela sequência de todas as aplicações que vimos até agora, a primeira é o quê? Força, peso. Professor, força, peso. Pronto. Aí você para. Você vai analisar apenas a força, peso. Então, analisando a força, peso, por isso que várias aulas anteriores, quase 10 aulas anteriores, a gente tinha falado para vocês. A primeira vez que a gente estudou força-peso, a gente disse o seguinte: o peso é sempre apontando para o centro da Terra. Por quê, professor? Porque alguns podiam direcionar nesse sentido, nessa direção aqui, ó. Então, vejam que o peso, ele é bem pezinho aqui, ó. Bem pezinho, bem perpendicular, indo em direção ao centro da Terra. Então, desenhado o peso, representado o peso, eu vou agora dividir, repartir esse peso. A gente tinha falado isso bem detalhadamente, bem explicado na aula anterior. Eu vou repartir ele em quantas partes? Eu vou dividir ele em quantas partes? Em 2 partes. Por que, professor, em 2 partes? Eu vou repartir ele na direção Y e repartir ele na direção X. A gente até viu lá no chat, como a gente sempre fala, a participação do chat de maneira positiva, interagir, fazendo pergunta. E a gente viu alguns dizendo, de maneira brincando, descontraindo, né? Ele falou que a mãe é o peso e a partir da mãe ela se divide, ela se reparte em 2
os dois filhinhos. Então, é como se fosse a mãe, o peso, e o P de X e o P de Y seriam os filhos. Aí teve até um aluno que disse, eita, nunca mais eu esqueço isso. Mas é exatamente isso, é de propósito. Essas descontrações é para você nunca mais esquecer. A partir do peso, eu vou ter duas partes. São os filhinhos, o P de X e o P de Y. Então, gente, foi o que a gente falou. Essa ideia de repartir, de desmembrar, de dividir, é chamado de maneira técnica de decomposição. Eu vou decompor. Decompor quem, professor? Decompor peso. Então, a decomposição do peso em duas partes. Por que duas partes? Na direção X, no eixo X e no eixo Y. Então, quando eu for decompor o peso nessas duas partes, tá aqui, olha, eu vou ter esses outros dois valores, o P de X e o P de Y. Então, essas duas partes é o que compõe o peso. Ou seja, eles são chamados de componentes. O que compõe são os componentes. Ah, professor, quais são os componentes do peso? O P de X e o P de Y. Então, gente, basicamente, na aula anterior, na aula passada, a gente só trabalhou essa ideia. Quando a gente estava quase finalizando a aula, alguns alunos, uma aluna perguntou, professor, o que seria cosseno e seno? Aí a gente se estendeu numa explicação extra, como se fosse uma revisão de matemática. E, na verdade, isso aqui é matemática, é o que a gente tinha falado. A física aqui acabou, agora é matemática. Então, o aluno tem que ir lá no 7º, 8º ano, 9º ano, e entender o que é seno e cosseno. Mas é óbvio que a gente, respondendo aqui as questões, a gente vai estar relembrando e vai estar explicando de maneira bem detalhada. Então, nesse primeiro momento, basta você ter em mente essa ideia, que sempre foi até a questão que eu passei. Sempre as questões, elas vão pedir 3 valores. Quais são os 3 valores, professor? O peso, está aqui o peso, e as duas componentes dele, o P de X e o P de Y. Simples assim. Aí alguém pode dizer, professor, como é que eu represento? Desenho. Então, gente, existem 2 maneiras de você trabalhar com o P de X e o P de Y. Primeira maneira é você representar, desenhar, e depois é você calcular. Professor, como é que eu vou desenhar aqui nesse meu plano cartesiano, nesses meus 2 eixos, X e Y, como é que eu vou desenhar as minhas componentes, os filhozinhos, os filhotes do peso? Como é que eu vou desenhar eles? Como é que eu vou representar? Aí a gente falou de maneira bem lúdica, bem detalhada, para você imaginar a seguinte ideia. É como se eu pegasse uma lanterna, tá aqui, ó, a ponta da minha lanterna, e acendesse. Eu vou acender ela aqui, ó, na ponta desse meu peso, aqui dessa setinha, ó, desse vetor da força-peso. Se eu acender uma lanterna aqui, ela vai projetar uma sombra, vai formar uma sombra aqui do outro lado. Observem que essa lanterna, ela tem que estar bem perpendicular aqui, bem paralelo com o X. Então, ela acendendo aqui, e aí? É o que todos nós fazemos quando somos pequenos, fazer aquelas brincadeirinhas com a sombra lá na parede. Eu quero ver a projeção da sombra, a sombra da minha mão lá na parede. É exatamente. Então, é brincar com as sombras, as 2 sombras do peso. A sombra em Y e a sombra em X. Observem que a gente sempre está recorrendo à ideia de sombra, porque, na verdade, de maneira técnica, esse valor aqui, P de Y, é chamado de projeção. É a projeção, é a projeção de quem, professor? É a projeção do peso em Y. Ou seja, quem é P de Y? É a projeção, professor, do peso em Y. É a sombra, é como se fosse a sombra. Eu pegar aqui na lanterna, acender em cima de P, e ele vai formar lá em Y um valor, uma parte. A sombra do peso vai ser a sombra em Y, a sombra de P, ou seja, vai ser o meu P de Y. Então, o P de Y nada mais é que a projeção do peso. É a projeção do peso em Y, é a projeção do peso em Y. E estou vendo aí a turma, a maioria calado, né? Todo mundo participando lá no chat, colocando presente, alguns falando alguma coisa, depois a gente vai acompanhar, mas eu quero ver aí a primeira participação. Tá, professor? Se P de Y, questão de Enem, questão teórica, se P de Y é a projeção do peso em Y, P de X vai ser o quê? Quero ver quem é que vai participar hoje, o primeiro participante. P de X. Projeção de peso em X. Vai ser a projeção do peso em X. Então, gente, nada mais é
que essa ideia. A gente tem lá, os meus filhos estão assistindo aula remota, do mesmo jeito que vocês, e tem lá os professores no Fundamental 1, infantil, brincando, joguinhos lúdicos, a professora de Educação Física, a outra fazendo reportagem. É a mesma coisa. A gente está tendo aqui a nossa aula de brincar de sombra. Nesse primeiro momento, é você ter essa ideia. Ah, professor, então a primeira coisa que eu tenho real, o que realmente ocorre é o peso. Mas esse peso ele vai se repartir, vai se desmembrar em dois valores. Na direção Y, sobre o eixo Y, e na direção X, sobre o eixo X. Como se fosse a ideia de uma sombra. A maioria aí já participou, os dois rapazes. Então, eu acender aqui a lanterna, vou observar a sombra. Ah, professor, essa sombra é do meu peso lá no eixo Y. Então, é o meu P de Y. Ou seja, é a componente P de Y. E a mesma ideia eu faço para X. Eu pego a minha lanternazinha e acendo aqui embaixo, paralelo com o eixo de Y, para formar agora em X. Quando eu acendo aqui, se forma lá do outro lado a sombra. Ou seja, é nada mais que a projeção. Projeção de quem, professor? Tá, você sabe dizer que é a projeção da sua mão lá na parede. Aqui vai ser a projeção de quem? A projeção do peso. É a projeção do peso. Mas aonde, professor? No eixo X. Então, gente, no primeiro momento, o aluno, o primeiro passo, tendo essa ideia, então já tem mais de 50% do caminho percorrido. Ah, professor, eu aprendi agora a desenhar. O senhor disse que para trabalhar, analisar os componentes P de X e P de Y, existem duas maneiras. Pois bem, já trabalhamos a primeira maneira. A primeira maneira é representar, desenhar. Como é que eu desenho aqui? Já vi alguns alunos que mandaram atividade e fizeram lá o desenhozinho. Alguns bacana e outros nem tanto. Então, a partir de agora, treinar essa técnica de desenhar, de representar. A outra, segunda e última parte para você trabalhar as componentes é calcular. Professor, como é que eu vou calcular? Já sabe representar, desenhar. Agora, calcular é o seguinte, existe uma forma. Existe uma forma para o P de X e existe uma forma para o P de Y. Simples assim. Ah, professor, quem vai ser o meu P de X? É uma formulazinha. É o peso seno de θ. Aí, na aula anterior, a moça perguntou, professor, o que é esse indivíduo chamado seno de θ? Pronto. Aí é necessário o aluno relembrar lá ideias da geometria. Observe aqui que a questão é o seguinte, é um plano inclinado, como se você pegasse uma tábua, uma porta e levantasse uma ladeira, enladeirada. E você observa que essa inclinação é de 30 graus. Então, é o ângulo. O ângulo é 30 graus. Aí a pergunta é o seguinte, tá, se o ângulo aqui é 30 graus, eu disse na aula passada, o ângulo aqui, nessa base do plano inclinado, sempre vai ficar entre o peso e o P de Y, questão de Enem. Eles podem colocar lá, de maneira teórica, esse ângulo aqui do meu plano inclinado vai estar entre peso e P de Y ou entre peso e P de X. Já falamos na aula anterior. Entre P e P de Y. Acabou-se. Ah, professor, se eu quero calcular o P de Y, a formulazinha vai ser peso, o cosseno desse ângulo, cosseno desse ângulo. E se eu quiser um P de X, o P de X vai ser peso. Observe que todas as fórmulas, ambas as fórmulas, as duas fórmulas, tem peso. Ou vai ser peso seno, ou vai ser peso cosseno. Peso seno é o P de X. Peso cosseno é o P de Y. Então, por enquanto, é entender só a fórmula. Aí alguém pode dizer, foi o que a moça perguntou na aula anterior. Professor, e o que seria esse seno e cosseno? Na aula anterior, a gente meio que adiantou, e é o que nós vamos concluir hoje. Dizemos o seguinte, na aula anterior, que existem 3 ângulos notáveis. Quais são os 3 ângulos notáveis? E aí, participantes aí? 30 graus, o que mais? Seno, cosseno e tangente. 45 e 60 graus. O rapaz falou lá das funções trigonométricas, das entidades trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mas agora falando de ângulo. Ângulo é o valorzinho aqui, ó, o valor do ângulo, em graus. Ah, professor, 30, 45, 60. Esses daqui ó, são os 3 principais. São os chamados ângulos notáveis. São aqueles que a gente precisa
aprender mais, porque a partir deles a gente reduz os outros. Então, os principais são 30, 45, 60. E a gente colocou isso na semana passada, aí teve até alguns alunos que disseram, professor, me lembrei, é a musiquinha. Então, observem, gente, que a partir de ideias que ficaram na mente de vocês, a gente vai recorrendo, puxando, induzindo para que você recorde, induzindo a sua experiência lá para que você se atenha a lembrança. Ah, professor, eu lembro lá que o professor fazia uma musiquinha, ele relacionava numa tabela os ângulos. Quais são os 3 ângulos? O moço disse lá, o rapaz disse lá. Os ângulos 30, 45, 60. E agora, as funções trigonométricas. Quais são? O rapaz falou? Seno, cosseno e tangente. Mas, por enquanto, aqui a gente só precisa de seno, cosseno, não precisa de tangente. Aí, qual era a musiquinha? A musiquinha é o seguinte, é para você saber quanto é o seno de 30, o seno de 45, porque observe que essas funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, sempre vai ser com relação a um ângulo. Seno de qual ângulo? Cosseno de qual ângulo? Sempre é o seno de algum ângulo, cosseno de algum ângulo, e o ângulo vai ser dado na questão. Por enquanto estamos explicando. Daqui a pouco vamos responder aqui uma questãozinha. Então vamos lá. Ah, professor, então aqui coloca o ângulo, e aqui coloca a função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, mas por enquanto não precisa de tangente. Ah, professor, então é sempre ter a ideia, seno de algum ângulo, cosseno de algum ângulo. Então tá aqui, ó, seno de 30. Aí alguém vai dizer, professor, eu tenho que saber todos esses valores, quanto é seno de 30, 145, de 60, cosseno de 30, 45, 60, eu sempre tenho que saber, principalmente desses 3, pelo menos desses 3. São chamados os ângulos notáveis, os ângulos principais. Ah, professor, eu vou decorar? Não. Aí tem alguns que recorrem lá à brincadeira, né? A musiquinha. Diz o seguinte, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Aí tem um outro que diz, tem várias músicas, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. E raiz em todos os valores que não seja 1. Pronto, acabou, só olha aí. Então é simples assim, gente. É colocar todo mundo sobre 2. E aqui você vai na sequência do seno. O seno é crescente. 1, 2, 3. E o cosseno é 3, 2, 1. E todo mundo com raiz no numerador. Então, gente, guardar esses valores porque são os valores principais. Os principais ângulos. Mas vamos lá para a questão. Relembra aí na aula anterior que a questão dava o valor aqui desse bloquinho. Ele dizia que esse bloquinho, o valor era quanto? O valor da massa. A massa era dada em quê? O valor dela. Lembra aí? 10 quilos. 10. A unidade o quê? 10 quilogramas. Perfeito. A unidade, 10 quilogramas. Então, lá. Tá, professor? A questão é simplesmente essa. Deu a massa do bloquinho e deu o ângulo de inclinação. Então, sempre a questão vai dar só esses valores. Vai dar só o ângulo e vai dar a massa. Só o ângulo e a massa. Pronto. Com esses 2 valores da massa do bloquinho e o ângulo de inclinação lá do escorregador, da rampa, da descida, do plano inclinado, o que for, eles vão dar o ângulo. Então, somente esses 2 valores. Massa e ângulo. A partir daí, ele vai perguntar, no mínimo, 3 informações. Quais são as 3 informações? Qual é o valor do peso? Qual é o valor do P de X? E qual é o valor do P de Y? Acabou, só isso. Então, vamos lá. Vamos agora para a questão. A turma aí, atenta, para fazer a pergunta, para intervir agora. Primeira coisa, professor, eu vou calcular quem? Primeira coisa, eu vou calcular o quê, professor? O valor do